Quando Iris Nogueira foge de sua antiga vida, um carro quebrado e uma casa de fazenda em uma colina a levam a um refúgio inesperado. Mas assim que a paz começa a florescer, uma figura de seus retornos passados, e ele não vai sair sem brigar. Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. As nuvens de tempestade se reuniram sobre o vale de Willowbrook, enquanto Iris Nogueira dirigia seu velho sedã azul pela estrada sinuosa do país. Aos 25, ela já tinha visto dor de cabeça suficiente para durar a vida inteira. Seus olhos estavam vermelhos de chorar e sua garganta parecia crua. A luz do tanque de gasolina estava piscando nos últimos 10 quilômetros, um final perfeito para o pior dia de sua vida. Só um pouco mais, ela sussurrou para si mesma, apertando os olhos pelo para-brisa quando as primeiras gotas de chuva fortes começaram a cair. Quando o carro dela parou no fundo de uma colina, Iris bateu as mãos contra o volante e soltou um grito frustrado. Ela pegou sua pequena mochila do banco de trás, tudo o que conseguiu fazer as malas antes de fugir, e saiu na chuva. A fazenda no topo da colina era sua única esperança. Suas luzes amarelas quentes brilhavam através da escuridão de reuniões como um farol em uma tempestade. Quando Iris chegou aos degraus da varanda de madeira, ela estava encharcada até os ossos, seus cabelos escuros estampados no rosto, suas roupas agarradas à moldura esbelta. Ela hesitou antes de bater. Sabe-se que as pessoas nessas áreas rurais suspeitavam de estranhos. E se eles a afastaram? Para onde ela iria então? Mas o som de Thunder tomou a decisão para ela. Ela levantou a mão e bateu firmemente na porta de madeira. Leandro Sá acabara de alimentar seus animais quando ouviu a batida. Aos 30 anos, ele se acostumou à vida tranquila em Fazenda do Luar. Fazenda, como seu avô o nomeou anos atrás. Ele não esperava visitantes, especialmente não com uma tempestade. Quando ele abriu a porta, ficou surpreso ao encontrar uma jovem mulher ali, parecendo que ela havia passado pelo inferno e de volta. Suas roupas estavam encharcadas, sua bolsa praticamente vazia, e seus olhos, aqueles olhos castanhos profundos, marcaram uma tristeza que o atingiu até o seu núcleo. "Lamento incomodá-lo", disse ela, sua voz quase audível com a chuva. "Eu só preciso de um quarto para a noite. Meu carro quebrou. Vou sair de manhã." Leandro estudou o rosto por um momento. As pessoas da cidade o chamavam de fantasma das colinas, não por crueldade, mas porque ele se manteve em si mesmo após o acidente que levou seu irmão mais novo há 5 anos. Ele raramente convidava alguém em sua casa, preferindo a companhia de seus animais e as memórias que assombravam a antiga fazenda. Mas algo sobre a dignidade dessa mulher em sua óbvia angústia o moveu. Em vez de fazer perguntas, ele simplesmente se afastou. "Você pode ficar", ele disse calmamente. "Não apenas nesta casa, mas no meu coração também, se você se deixar." As palavras surpreenderam até dele. Ele não pretendia dizer algo tão adiante, tão revelador. Mas eles estavam fora agora, pendurados no ar entre eles. Iris parecia assustado e confuso. Ela não esperava bondade, muito menos algo tão sincero de um estranho. Eu só preciso de abrigo para esta noite. Isso é tudo." Leandro assentiu, envergonhado por sua explosão. "Claro, entre antes de pegar o resfriado." A casa da fazenda era quente e aconchegante por dentro, com pisos de madeira e móveis simples e resistentes. Um fogo estalou na lareira de pedra, lançando sombras dançantes nas paredes. "O banheiro fica no corredor se você quiser secar", disse Leandro, gesticulando para uma porta. "Vou te encontrar algumas roupas secas e fazer um chá quente." Iris assentiu com gratidão e foi para o banheiro. Uma vez sozinha, ela se inclinou contra a pia e olhou para seu reflexo no espelho. Seu rímel escorria pelas bochechas e seus olhos ainda estavam inchados por chorar. Como sua vida se desfez tão completamente em apenas um dia. Quando ela emergiu vestindo a camisa de flanela e a moletom de grandes dimensões, Leandro havia saído do lado de fora da porta. Ela foi em busca dele na cozinha, despejando água quente em 2 canecas. "Sentir-se melhor",
Ele perguntou, deslizando uma caneca de chá do outro lado do balcão. Muito, muito obrigado. Iris passou as mãos em volta da caneca quente. Eu não quero impor. Realmente vou sair logo de manhã. Para onde você vai? A questão era gentil, sem indicar indicatários. Iris olhou para o chá. Eu ainda não sei. Apenas longe. Leandro assentiu, entendendo o que significava escapar. Você é bem-vindo para ficar até descobrir. A fazenda é grande e eu poderia usar alguma ajuda se você estiver disposto a ganhar sua fortaleza. Por que você ofereceria isso a um completo estranho? Iris perguntou, suspeito de sua bondade. Porque todo mundo merece uma segunda chance, ele respondeu simplesmente. E esse antigo lugar fica sozinho às vezes. Naquela noite, Iris dormiu em um quarto pequeno, mas confortável no andar de cima. O som da chuva contra a janela e o estrondo distante de trovões acabaram a embalar em um sono agudo. Seus sonhos estavam cheios de vozes irritadas e lembranças dolorosas. A vida de onde ela estava fugindo. Quando a manhã chegou, Iris acordou com a luz do sol escorrendo pela janela e ao cheiro de café que se prepara no andar de baixo. Por um momento, ela esqueceu onde estava, mas os eventos do dia anterior voltaram. Ela planejara sair na primeira luz, mas o pensamento de enfrentar o mundo novamente a fez puxar as cobertas de volta sobre sua cabeça. Uma batida gentil na porta a assustou. O café da manhã está pronto se você estiver com fome, ligou Leandro, do corredor. Iris se forçou a se levantar. Ela havia impor-se a bondade desse estranho o suficiente. Ela agradeceria pelo abrigo, chamaria um caminhão de reboque para o carro e estava a caminho. Mas quando ela desceu as escadas e viu o simples café da manhã deitado na mesa da cozinha, ovos enraizados, torradas e café, algo dentro dela desmoronou. Fazia tanto tempo que alguém havia feito algo gentil para ela sem esperar nada em troca. Eu fiz extra, disse Leandro, percebendo sua hesitação. Sente-se, coma. Eles comeram em silêncio confortável, o sol da manhã aquecendo a cozinha. Pela janela, Iris podia ver a fazenda ganhando vida, bicando no quintal, um cavalo pastando em um pasto próximo e campos que se estendiam em direção ao horizonte. É lindo aqui, disse ela, quebrando o silêncio. Leandro assentiu. Está na minha família há 3 gerações. Meu avô construiu, meu pai expandiu, e agora sou só eu. Você está sozinho aqui? Uma sombra passou por cima de seu rosto. Meu irmão costumava me ajudar a administrar o lugar. Houve um acidente há 5 anos, equipamento agrícola. Ele não conseguiu. Iris sentiu uma pontada de simpatia. Desculpe. O pessoal da cidade começou a me chamar de Fantasma das Colinas. Depois disso, acho que não fui muito para socializar. Ele deu de ombros, depois olhou para ela com aqueles olhos tranquilos e firmes. E você? Do que você está fugindo? A franqueza da pergunta pegou de surpresa. Ela estava preparada para uma conversa, pequena, educada. Não essa investigação gentil em sua dor. Como você sabe que estou correndo? Ninguém aparece na porta de um estranho no meio de uma tempestade, apenas procurando uma mudança de cenário. Seu tom era prático, mas seus olhos eram gentis. Iris suspirou, rastreando a borda de sua caneca de café com o dedo. Deixei meu noivo ontem. Depois de 3 anos juntos, finalmente percebi que ele nunca iria mudar. Ela engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. O controle, a crítica, a maneira como ele me isolou de todos, eu simplesmente não conseguia mais fazer. Isso. Então você arrumou uma bolsa e saiu. Eu nem empacotei corretamente. Acabei de pegar o que pude e corri quando ele estava no trabalho. Ela riu amargamente. 5 horas na estrada antes do meu carro ceder. E agora estou aqui, contando minha história de vida a um completo estranho. Às vezes estranhos são os melhores ouvintes, disse Leandro. Sem história, sem julgamento. Depois do café da manhã, Iris insistiu em ajudar com a louça, enquanto eles trabalhavam lado a lado. Na cozinha, ela lavando e ele secando, um ritmo confortável se desenvolveu entre eles. Havia algo calmante na tarefa mundana, algo normal após o caos de sua vida. Eu deveria ligar sobre meu carro, disse ela quando terminaram. Você tem um telefone que eu poderia usar? Leandro entregou seu telefone celular. A recepção pode.
ser irregular aqui. O melhor lugar está na varanda da frente. Enquanto Iris fez suas ligações, Leandro passou por suas tarefas matinais. Quando ele voltou para casa, ela estava sentada nos degraus da varanda, parecendo desanimada. Má notícia? O mecânico não pode sair aqui até amanhã e, mesmo assim, parece que os reparos podem ser caros. Ela devolveu o telefone dele. Suponho que não há uma rodoviária por perto? O mais próximo é em Millfield, a cerca de 30 quilômetros daqui. Ele hesitou e acrescentou: minha oferta ainda permanece. Você pode ficar e ajudar na fazenda até descobrir as coisas. Iris olhou para ele, tentando entender seus motivos. Por que você está sendo tão legal comigo? Leandro se inclinou contra o trilho da varanda, considerando suas palavras com cuidado. Quando meu irmão morreu, eu me afastei de tudo e de todos. Esta fazenda se tornou meu mundo inteiro. Mas, ultimamente, tenho pensado que não é isso que ele gostaria de mim. Ele olhou para os campos. Talvez ajudá-lo seja minha maneira de encontrar o caminho de volta. Sua honestidade a desarmou. Iris passou os últimos 3 anos com um homem que transformou todas as conversas em uma manipulação, que usou suas vulnerabilidades contra ela. A bondade direta de Leandro era tão estranha que quase a deixou suspeita. Eu poderia ficar alguns dias, ela finalmente disse, já que eu posso consertar meu carro e descobrir para onde ir a seguir. Bom, disse Leandro com um pequeno sorriso. Eu poderia usar ajuda com o jardim de ervas. Ele tem sido negligenciado ultimamente. Os próximos dias caíram em um padrão inesperadamente confortável. De manhã, Iris ajudou com as galinhas e a pequena horta atrás da casa. À tarde, ela trabalhou no jardim de ervas, puxando ervas daninhas e aparando as plantas cobertas de vegetação. O trabalho físico era exaustivo, mas satisfatório, permitindo que sua mente descansasse da constante preocupação com seu futuro. Leandro manteve a distância, respeitando o espaço dela, enquanto ainda tinha certeza de que tinha tudo o que precisava. Ele deixou chá quente na varanda quando ela trabalhou do lado de fora e fixou os botões quebrados no casaco sem ser perguntada. Pequenas bondades que a tocaram profundamente. No terceiro dia, o mecânico finalmente veio olhar para o carro de Ferris. A notícia não era boa. O motor precisava de grandes reparos que custariam mais do que o carro antigo valeu a pena. Eu posso lhe dar $100 por isso como sucata, ofereceu o mecânico. O melhor que posso fazer. Iris aceitou a oferta com demissão. O carro havia sido sua rota de fuga e agora se foi. Ela se sentiu presa, mas estranhamente, não tão em pânico quanto esperava estar. Naquela noite, ela sentou na varanda a balançar, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de laranja e rosa. Leandro se juntou a ela, oferecendo um copo de limonada caseira. Ouvi falar do seu carro, disse ele. Desculpe. Iris deu de ombros. Era velho de qualquer maneira. Eu simplesmente não sei o que fazer agora. Você sabe que pode ficar aqui o tempo que precisar. Não posso impor a você para sempre, Leandro. Não é imponente se você for convidado. Ele bebeu sua limonada. Além disso, o jardim de ervas parece melhor do que em anos e as galinhas parecem gostar de você. Isso a fez sorrir. Elogios de fato. Quando o anoitecer se estabeleceu sobre a fazenda, Leandro apontou para um aglomerado de estrelas aparecendo no céu escuro. Meu avô costumava dizer que, quando você vê as primeiras estrelas da noite, é um bom momento para fazer um desejo. Você acredita nisso? Eu acredito na esperança, ele disse simplesmente. Às vezes é o suficiente. Iris fechou os olhos e fez um desejo silencioso. Não por fuga ou por sua antiga vida de volta, mas por força para construir algo novo. Na manhã seguinte, Iris acordou cedo e desceu as escadas para começar o café da manhã antes de Leandro subir. Era o mínimo que ela poderia fazer com Isonk e ele por sua bondade. Ela estava escalando ovos quando ele apareceu na porta da cozinha, parecendo surpresa. Você não precisou fazer isso, disse ele. Eu queria. Ela sorriu, sentindo-se mais à vontade do que em anos. Considere o aluguel. Depois do café da manhã, Leandro a mostrou ao redor do resto da fazenda. A propriedade era maior do que ela imaginara, com campos de milho e trigo,
um pequeno pomar de macieiras e um lago aninhado em um bosque de salgueiros. É muito para uma pessoa gerenciar, observou ela enquanto voltava para a casa. É, ele admitiu. Eu tive que deixar partes dele. Não consigo acompanhar tudo. E se eu ajudasse? Realmente ajudasse, quero dizer. Não apenas com o jardim de ervas, mas com o lugar de correr. Leandro parou de caminhar e virou-se para olhar lá. Você está falando sério? Eu preciso de um emprego e um lugar para ficar. Você precisa de ajuda na fazenda. Ela deu de ombros. Faz sentido. E os seus planos de sair? Iris olhou para a fazenda. Os campos dourados à luz da manhã. Ainda não estou pronto para enfrentar o mundo. Aqui sinto-me seguro. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Leandro o transformou, apagando a tristeza que geralmente sombreava os olhos. Então está resolvido. Bem-vindo à Fazenda do Luar, Iris. À medida que os dias se transformavam em semanas, Iris se viu se estabelecendo na vida na fazenda. Ela aprendeu a ordenhar as vacas, a saber quando os vegetais estavam maduros para colher e a prever o tempo pela maneira como o vento se moveu pelas árvores. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu útil, capaz e, surpreendentemente, em paz. Leandro era uma professora paciente, nunca criticando quando cometeu erros, sempre pronta com uma palavra de encorajamento. Ele começou a abrir mais contando histórias sobre sua infância na fazenda, sobre as ideias selvagens e o espírito aventureiro de seu irmão Miguel, sobre os sonhos que haviam compartilhado para o futuro. Miguel sempre quis expandir a fazenda, torná-la a maior do condado, disse Leandro uma noite enquanto se sentavam na varanda depois do jantar. Ele tinha grandes planos. E você? Quais foram seus sonhos? Iris perguntou. Leandro ficou quieto por um momento. Eu só queria isso, disse ele finalmente, gesticulando para a fazenda, os campos, o sol poente. Um lugar que parecia em casa, alguém com quem compartilhar. A simples honestidade de suas palavras tocou profundamente Iris. Ela passou tanto tempo tentando se moldar em alguém que seu noivo aprovaria, tentando ganhar amor através de sacrifício constante, que havia esquecido como era ser aceito como era. Certa manhã, enquanto Iris estava pendurando roupas na linha atrás da casa, ela viu Leandro perto do velho carvalho na beira do quintal. Ele estava construindo algo, martelando e serra com determinação focada. Curiosa, ela vagou para ver no que ele estava, trabalhando. Era um balanço, um simples assento de madeira suspenso de um dos fortes galhos do carvalho. O que é isso? Ela perguntou, passando a mão pelo assento de madeira liso. Leandro parecia quase envergonhado. Você mencionou uma vez que perdeu o vento no seu cabelo. Pensei que talvez... Iris lembrou-se da conversa. Foi um comentário casual sobre sua infância, sobre como ela adorava balançar tão alto que parecia voar. Ela ficou tocada por ter se lembrado de que ele havia se esforçado para construir isso para ela. Reexperimente, Leandro pediu, recuando. Iris sentou-se no balanço, e Leandro lhe deu um empurrão suave. Enquanto ela girava para frente e para trás, sentindo a brisa contra o rosto, uma sensação de pura alegria borbulhou dentro dela. Ela riu, uma risada real e desinibida que ecoava pela fazenda. Leandro a observou, um sorriso se espalhando pelo rosto. Naquele momento, algo mudou entre eles, um reconhecimento de sentimentos que estavam crescendo silenciosamente o tempo todo. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda observando vaga, lumes dançando na escuridão de reuniões, disse Iris em silêncio: Eu nunca quis ficar tanto tempo. Leandro se virou para olhar, lá, seus olhos sérios na fraca luz. Alguns people fiquem a vida inteira em seu coração, mesmo que eles apenas pretendessem passar. Ele hesitou, depois acrescentou suavemente: Mas estou perguntando. Fique na minha de verdade. As palavras pendiam no ar entre eles, honestas e vulneráveis. Iris sentiu seu coração disparar. Por tanto tempo ela estava correndo, do seu noivo, de seus erros, de seus próprios medos. Mas aqui, com Leandro, ela havia encontrado algo que não tinha certeza de que ainda estava pronto para citar. Ainda estou descobrindo quem eu sou sem ele,
ela admitiu. Eu não quero cometer os mesmos erros de novo. Não estou pedindo promessas, disse Leandro. Apenas uma chance, para nós dois. Antes que Iris pudesse responder, os faróis cortaram a escuridão quando um carro se transformou na entrada da fazenda. Ambos se levantaram, assustados com o visitante inesperado. O elegante carro preto parecia deslocado na estrada empoeirada da fazenda. Quando parou em frente à casa, a porta do motorista se abriu e um homem alto e bem vestido saiu. Iris ofegou, a mão voando para a boca. Daniel. Seu ex-noivo, estava na entrada da garagem, seu rosto bonito colocado em uma expressão de charme determinado que Iris conhecia muito bem. Ele estava aqui para levá-la de volta, para recuperar o que ele considerava o dele. E assim a paz que ela encontrou em Fazenda do Luar foi quebrada. Iris, graças a Deus eu encontrei você, disse Daniel, caminhando em direção à varanda, com o ar confiante de um homem que sempre conseguiu o que queria. Ele era bonito de uma maneira óbvia, roupas compensadas, cabelos perfeitamente estilizados e um sorriso que não alcançou seus olhos. Iris sentiu, se encolhendo de volta, seu corpo lembrando a necessidade de se tornar menor ao seu redor. Leandro sentiu sua angústia e se aproximou um pouco mais, uma tranquilidade de que ela não estava sozinha. Como você me encontrou? Iris perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. O sorriso de Daniel vacilou por um momento. Não foi fácil. Estou procurando há semanas. Sua mãe finalmente mencionou que você pode ter seguido assim. Ele olhou com desdém para a fazenda, depois em Leandro. Quem é isso? Antes que Iris pudesse responder, Leandro deu um passo à frente, estendendo a mão. Leandro Sá, esta é a minha fazenda. Daniel balançou a mão brevemente, avaliando o Daniel Cardoso, em Cidade de Iris. Ex-noivo, corrigiu, encontrando sua voz. Eu saí. Daniel, isso não foi um acidente ou um mal-entendido. A expressão de Daniel endureceu por uma fração de segundo antes de substituí-la por um olhar de contrição. Eu sei, e mereço isso. Eu era horrível para você, Iris. É por isso que estou aqui. Ele passou a mão pelo cabelo, a imagem perfeita de remorso. Eu mudei. Essas semanas sem você foram inferiores. Percebi o que perdi, o que joguei fora com o meu comportamento. Iris sentiu um aperto familiar no peito. Quantas vezes ela já ouviu isso antes? Quantas vezes ela acreditou nele, apenas para que as coisas voltassem exatamente como elas eram quando ela o perdoou? É tarde, disse Leandro em silêncio. Talvez essa conversa deva esperar até de manhã. Os olhos de Daniel brilharam com aborrecimento, mas ele rapidamente o mascarou. Claro, existe em algum lugar da cidade que eu poderia ficar? Um hotel? O Millfield Inn está a cerca de 30 quilômetros de volta do jeito que você veio, disse Leandro. Eles devem ter quartos disponíveis. Tão longe? Daniel franziu a testa, depois voltou sua atenção para Iris, sua voz amolecendo. Eu dirigi por horas para encontrá-lo, querida. Eu não poderia ficar aqui. Temos muito o que conversar. Iris sentiu, se preso entre seu passado e seu presente. Parte dela queria enviar Daniel imediatamente, mas outra parte sabia que ela precisava de fechamento. Há um quarto de hóspedes no andar de cima, disse ela finalmente. Você pode ficar à noite, vamos conversar de manhã. O alívio no rosto de Daniel era palpável. Obrigado, baby. Você não vai se arrepender, eu prometo. A expressão de Leandro permaneceu cuidadosamente neutra, mas Iris podia sentir sua preocupação. Eu vou te mostrar a sala, disse ele a Daniel, seu tom educado, mas legal. Depois que Daniel subiu as escadas com sua bolsa noturna, Leandro encontrou Iris na cozinha, segurando a borda ao balcão com tanta força que os dedos eram brancos. Você está bem? Ele perguntou gentilmente. Iris balançou a cabeça. Eu não sei. Vê-lo de novo. Está trazendo tudo de volta. Você não deve nada a ele, Iris. Não é o seu tempo, nem uma explicação, nada. Eu sei disso. Logicamente, eu sei disso. Ela suspirou, passando a mão pelo cabelo. Mas ainda há essa parte de mim que quer acreditar que ele realmente mudou,
que tudo pode ser diferente desta vez. Leandro ficou quieto por um momento. O que você quer fazer? Eu preciso falar com ele. Obtenha um fechamento real. Caso contrário, sempre vou me perguntar. Ela olhou para Leandro, seus olhos cheios de incerteza. Mas tenho medo. De quê? De voltar aos velhos padrões. De acreditarem em suas promessas novamente. Ela hesitou. Ele pode ser muito persuasivo quando quer ser. Leandro assentiu lentamente. Eu estarei bem aqui se você precisar de mim. Apenas diga a palavra. Naquela noite, isso mal dormiu. Saber que Daniel estava no final do corredor trouxe de volta toda a ansiedade que pensou ter deixado para trás. De manhã, ela estava exausta, mas determinada a enfrentá-lo uma última vez. Ela encontrou Daniel na cozinha ao amanhecer, ajudando-se a tomar um café. Ele sempre foi um riser precoce, alegando que lhe deu uma vantagem nos negócios. Ele olhou para cima quando ela entrou, seu rosto invadindo um sorriso caloroso que ela já teria feito qualquer coisa para ganhar. Bom dia, lindo, disse ele. Você está incrível mesmo com roupas de fazenda. Iris ignorou o elogio. Vamos dar um passeio, precisamos conversar. Eles caminharam em silêncio em direção à lagoa. A névoa da manhã ainda a agarrava. Se aos campos, Iris mantinha uma distância cuidadosa entre eles, cruzando os braços sobre o peito. Este lugar é rústico, disse Daniel, olhando em volta para a fazenda. Muito diferente do que você está acostumado. É exatamente por isso que eu gosto, respondeu. É real, honesto. Daniel suspirou, parando para encará-la. Eu sei que machuquei você, Iris. Eu estava controlando, com ciúmes, impossível de agradar. Eu vejo isso agora. Você? Ela perguntou, procurando o rosto dele. Porque em 3 anos nada mudou. Não importa quantas vezes você se desculpe. Desta vez é diferente. Eu tenho visto um terapeuta. Ele pegou a mão dela, e ela o deixou aceitar, sentindo nada além da lembrança do que ela sentiu. Estou fazendo o trabalho, Iris. Estou com muita falta de você. Nosso apartamento parece vazio sem você. Não, é mais o nosso apartamento, Daniel. Não vou voltar. Sua expressão mudou, o charme caindo para revelar um flash da raiva que ela conhecia muito bem. Por causa dele, aquele fazendeiro, o que ele pode lhe dar que não posso? Olhe para este lugar, Iris. É isso que você quer? E lá estava, o verdadeiro Daniel, aparecendo exatamente como ela sabia que o faria. Não se trata de Leandro, disse, ela com firmeza. Isso é sobre eu finalmente perceber que mereço melhor do que você me tratou. Eu disse que estou mudando. A voz de Daniel se levantou, seu rosto bonito corando de raiva. Mas você ainda não mudou, não é? Iris afastou a mão. Demorou menos de 5 minutos para você começar a me menosprezar. Daniel passou as mãos pelos cabelos em frustração. Depois respirou fundo, tentando visivelmente recuperar o controle. Sinto muito. Estou chateado. O pensamento de te perder para sempre... Você já me perdeu, Daniel. No dia em que saí. Sua mãe sente sua falta, disse ele, mudando de tática. Ela me liga todos os dias perguntando se eu ouvi de você. E seu trabalho na galeria. Eles estão mantendo sua posição, mas não podem esperar para sempre. A menção de sua mãe enviou uma pontada de culpa através de Iris. Ela ligou uma vez para que ela soubesse que estava segura, mas não compartilhara onde estava hospedada. Seu relacionamento com a mãe sempre foi complicado, agravado pelo apoio inabalável de sua mãe a Daniel, apesar da infelicidade de Iris. Vou ligar para a mãe, disse ela, mas não vou voltar para a cidade e não vou voltar para você. A mandíbula de Daniel se apertou. É dinheiro? Eu posso ver você. É um lugar. Aqui fora. Se você quer o país vivendo tanto. Em algum lugar mais agradável do que isso, com comodidades modernas, Iris balançou a cabeça, um sorriso triste no rosto. Você ainda não entende. Não quero seu dinheiro ou seus presentes ou suas promessas. Quero paz. Encontrei isso aqui. Com ele, Daniel cuspiu. Com mim mesmo, corrigiu. Pela primeira vez em anos, estou descobrindo quem sou sem alguém me dizendo quem deveria ser. Eles chegaram à lagoa, a superfície ainda e o espelho na luz da manhã. Iris olhou para suas reflexões na água, de pé alto e firme,
Daniel tenso e pronto para discutir. Eu quero que você saia após o café da manhã, disse ela em silêncio. Desejo-lhe boa parte, Daniel. Espero que você mude por seu próprio bem. Mas aconteça o que acontecer, isso não mudará minha decisão. O caminho de volta para a casa da fazenda ficou em silêncio. Iris podia praticamente sentir a mente de Daniel funcionando, tentando encontrar as palavras certas, o ângulo certo, para mudar de ideia. Mas algo mudou dentro dela. Vê, Lu novamente confirmou o que ela já sabia. Não havia mais nada para ela naquela vida. Quando chegaram à casa, Leandro estava na varanda, dividindo a lenha. Ele se endireitou quando eles se aproximaram, seus olhos encontrando Iris, perguntando silenciosamente se ela estava bem. Ela deu um pequeno aceno para ele. Vou fazer um café da manhã, disse ela, indo para dentro, precisando de um momento sozinho para se recompor. Na cozinha, ela se ocupou com ovos, mexendo e tostando pão, tentando ignorar a tensão que podia sentir irradiando da varanda, onde Daniel e Leandro permaneceram. Pela janela, ela podia vê-los conversando. Daniel gesticulando enfaticamente enquanto Leandro estava com os braços cruzados, sua expressão ilegível. Alguns minutos depois, Leandro entrou na cozinha. Tudo bem? Ele perguntou, mantendo a voz baixa. Eu disse a ele para sair depois do café da manhã, respondeu Iris. O que ele disse para você? A boca de Leandro se contraiu no que poderia ter sido divertido. Ele se ofereceu para comprar minha fazenda. O quê? Iris quase deixou cair a espátula que ela estava segurando. Disse que pagaria o dobro do que vale a pena se eu parasse de interferir em seu relacionamento. Iris sentiu uma onda de raiva. Isso é tão parecido com ele, pensando que ele pode comprar qualquer coisa, ou qualquer um. Eu disse a ele que esta fazenda não está à venda, disse Leandro simplesmente. E nem você está. O café da manhã era tão tenso quanto a espera. Daniel fez uma última tentativa de mudar de ideia, pintando uma imagem brilhante de seu futuro juntos. O novo apartamento que ele estava olhando, a promoção pela qual ele estava na fila, as férias que eles poderiam assumir. Eu até comprei ingressos para Paris no Natal, disse ele. Você sempre quis ver Paris. Espero que você possa obter um reembolso, respondeu suavemente. Minha resposta ainda é não. Após o café da manhã, Daniel, com relutância, arrumou sua bolsa e se preparou para sair. No último momento, ele puxou uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu trouxe isso. Era a da minha avó. No interior, havia um anel de diamante maior e mais ostensivo do que qualquer coisa que Iris teria escolhido para si mesma. Eu ia propor de novo fazer certo desta vez, disse Daniel, sua voz espessa de emoção que quase parecia genuína. Por favor, Iris, não jogue fora tudo o que construímos juntos. Iris fechou a caixa e devolveu a ele. Adeus, Daniel. Ela ficou na varanda com Leandro quando o carro de Daniel desapareceu na garagem. Quando a poeira se acalmou, ela soltou um longo suspiro, sentindo como se um peso tivesse sido levantado de seus ombros. Você está bem? Leandro perguntou. Iris assentiu. Melhor do que eu esperava. Foi bom vê-lo novamente, na verdade. Isso me lembrou porque eu saí. E você tem certeza sobre sua decisão? Completamente. Ela se virou para olhar para ele. Realmente olhando para ele. Seus olhos gentis, a força silenciosa em seu rosto, a maneira como ele sempre parecia saber quando falar e quando estar presente. Eu quis dizer o que disse a Daniel. Encontrei paz aqui. Leandro sorriu e juntos eles voltaram para a fazenda. As semanas seguintes estavam ocupados na fazenda. A estação da colheita estava se aproximando e havia muito a ser feito. Iris se jogou no trabalho, encontrando satisfação no trabalho físico e os resultados tangíveis de seus esforços. O jardim de ervas floresceu sob seus cuidados, e ela começou a experimentar ervas secas e a fazer remédios simples como a avó de Leandro já havia feito. Leandro a ensinou a dirigir o trator, a reconhecer quando o milho estava pronto para escolher, para prever a chuva pelo cheiro no ar. Seus dias caíram em um ritmo confortável, trabalhando lado a lado do nascer do sol até o anoitecer, depois compartilhando noites tranquilas na varanda ou na lareira. Eles não falaram da visita de Daniel
ou dos sentimentos que crescem entre eles. Era como se eles tivessem concordado silenciosamente em dar o tempo para curar, para ter certeza de seu coração antes de dar o próximo passo. Uma noite, quando o verão começou a dar lugar a cair, Leandro recebeu um telefonema que o deixou parecendo perturbado. Depois de desligar, ele se sentou na mesa da cozinha, olhando para o espaço. "O que está errado?" Iris perguntou, sentado em frente a ele. Esse era Martin Johnson do banco. "A fazenda..." Ele hesitou. "Há um problema com a hipoteca." Iris sentiu seu estômago cair. "Que tipo de problema?" "Depois que Miguel morreu, as coisas ficaram apertadas. Eu tive que fazer uma segunda hipoteca para manter o local funcionando." Ele passou a mão sobre o rosto. "Eu tenho gerenciado os pagamentos, mas apenas. E agora o banco quer aumentar a taxa de juros. Eles podem fazer isso?" Foi aparentemente nas letras pequenas. Ele olhou em volta da cozinha, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e desespero. "Esta fazenda está na minha família há 3 gerações. Não posso ser a pessoa a perdê-la." Iris alcançou o outro lado da mesa e pegou a mão. "Vamos descobrir algo juntos?" "Este não é o seu problema, Iris." "Sim é", disse ela com firmeza. "Você me levou quando eu não tinha para onde ir. Deixe-me ajudá-lo agora." No dia seguinte, eles dirigiram para a cidade para se encontrar com Martin Johnson, no Millfield Community Bank. O banqueiro se desculpou, mas firme. Os termos do empréstimo permitiam um ajuste da taxa de juros, e não havia nada que ele pudesse fazer. "A menos que você possa refinanciar", ele sugeriu. "Mas para isso você precisaria de pelo menos $20.000 para um adiantamento." O rosto de Leandro caiu. Esse tipo de dinheiro estava muito além do que a fazenda poderia gerar, especialmente com a colheita ainda há semanas. Enquanto voltavam para a fazenda, Iris estava quieto, perdido em pensamento. Ela tinha uma pequena conta de poupança antes de conhecer Daniel. O dinheiro que havia cuidadosamente escondido, caso ela precisasse escapar. Não eram 20.000, mas era algo. "Eu tenho algum dinheiro", disse ela de repente. "Cerca de $8.000. Não é suficiente, mas..." "Não", Leandro interrompeu. "Eu não posso pegar seu dinheiro, Iris." "Não está levando se estou oferecendo", argumentou ela. "Poderíamos ser parceiros, oficialmente." A ideia estava no ar entre eles, parceiros. A palavra carregava peso, implicações além de apenas arranjo financeiro. "Eu preciso pensar sobre isso", disse Leandro finalmente. Naquela noite, eles se sentaram na varanda balançando enquanto o sol se pôs. O ar esfria com a promessa do outono. O balanço se tornou seu lugar favorito, um lugar para conversas tranquilas e silêncios confortáveis. "Por que você construiu esse balanço?" Iris perguntou de repente. "A verdadeira razão." Leandro olhou para ela, surpresa com a pergunta. "Eu te disse. Você disse que sentia falta do vento no seu cabelo. Mas era uma coisa tão pequena, um comentário passageiro. A maioria das pessoas nem se lembrava, muito menos do trabalho de construir alguma coisa." Ele ficou quieto por um momento, empurrando suavemente o balanço com o pé. "Quando Miguel morreu, parei de ver a beleza das coisas. A fazenda se tornou apenas trabalho, tarefas sem fim, problemas para resolver, contas a pagar." Ele olhou para ela. "Então você apareceu na minha porta, encharcando e se esforçando tanto para ser corajoso, e algo acordou dentro de mim." Iris sentiu seu coração disparar. "O que foi?" "Espero, eu acho." "O balanço." Ele deu de ombros, parecendo um pouco envergonhado. "Acho que queria te dar um momento de alegria, e talvez encontre alguns para mim também." A simples honestidade de suas palavras a moveu profundamente. Daniel havia dado a seus presentes caros, joias, roupas de grife, viagens de fim de semana, mas sempre com cordas presas, sempre como uma maneira de controlá-la. Leandro havia construído um golpe para ela, porque ele queria ver seu sorriso. "Eu não quero apenas ser seu parceiro de negócios", disse ela suavemente. "Eu quero." Ela foi interrompida pelo som de um carro subindo a garagem, os faróis cortando a escuridão de reuniões. Por um momento, ela temia que Daniel tivesse voltado, mas este era um carro diferente.
Um sedã pequeno e familiar que a fez suspirar. Esse é o carro da minha mãe, disse ela, levantando-se. O que ela está fazendo aqui? Helena Nogueira saiu do carro, parecendo como sempre em seu terno e pérolas sob medida. Aos 55, ela ainda era surpreendentemente bonita, com os mesmos cabelos e olhos escuros que Iris, embora sua expressão fosse mais difícil, mais guardada. Iris, ela chamou caminhando em direção à varanda. Graças a Deus, fiquei tão preocupado. Iris desceu os degraus para encontrar sua mãe, sentindo uma mistura de alegria e apreensão. Eles sempre tiveram um relacionamento complicado, agravados pelo apoio inabalável de sua mãe a Daniel, apesar de saber o quão infeliz era. Mãe, o que você está fazendo aqui? Iris perguntou quando sua mãe a abraçou. Procurando você, é claro. Daniel me disse onde você estava. Helena segurou a filha ao longo do braço, examinando-a criticamente. Você parece diferente, mais magro. Você está comendo corretamente? Estou bem, mãe. Melhor do que bem, na verdade. Iris gesticulou em direção a Leandro, que havia chegado ao lado dela. Este é Leandro Sá. É sua fazenda. Leandro, esta é minha mãe, Helena Nogueira. Leandro estendeu a mão. É bom conhecê-lo, senhora Nogueira. Helena sacudiu a mão brevemente, seu sorriso não alcançando seus olhos. Então você é quem mantém minha filha longe da família dela. Mãe, disse Iris bruscamente, isso não é justo. Eu escolhi ficar aqui. A expressão de Helena suavizou um pouco. Sinto muito, querida. Faz algumas semanas difíceis. Daniel está fora de si com preocupação, e eu tenho chamado hospitais, pensando o pior. Liguei para você quando saí, lembrou A. Eu disse que estava seguro. Uma ligação de 30 segundos após 3 semanas de silêncio. O que eu deveria pensar? Helena olhou em volta para a fazenda com desdém quase escondido. E agora eu te encontro morando no meio do nada com um completo estranho. Talvez devêssemos entrar, sugeriu Leandro, sua voz calma, apesar da grosseria de Helena. Está ficando frio aqui. Na luz quente da cozinha da fazenda, Helena parecia ainda mais deslocada. Suas roupas de grife e maquiagem perfeita, um forte contraste com um ambiente simples e rústico. Você gostaria de um chá, senhora Nogueira? Leandro oferecido. Não, obrigado. Eu não ficarei muito tempo. Helena virou-se para Iris. Eu vim para levá-lo para casa, querida. Esta pequena... A aventura já passou o suficiente. Iris sentiu suas antigas inseguranças subindo. A sensação familiar de ser tratada como uma criança incapaz de tomar suas próprias decisões. Estou em casa, mãe. Eu moro aqui agora. Helena levantou uma sobrancelha. Você mora em uma fazenda? Você que se queixou de sujar a sujeira quando fomos acampar? Quem chorou quando seus sapatos de grife se molharam na chuva? As pessoas mudam, disse firmemente. Eu mudei. Daniel está arrasado, continuou Helena como se Iris não tivesse falado. Ele me disse tudo, como ele esteve em terapia, como ele percebe seus erros. Ele te ama, Iris. Ele está disposto a perdoar isso, nesta fase que você está passando. Me perdoe? A voz de Iris subiu em descrença. Ele é quem precisa de perdão, não eu. Os relacionamentos aceitam o trabalho, querida. Você não pode simplesmente fugir quando as coisas ficam difíceis. Não foi difícil. Mãe, era tóxico. Ele controlava todos os aspectos da minha vida. O que eu usava, quem vi, como passei meu tempo. Iris lutou para manter a voz de Er. Você sabe por que eu só liguei para você uma vez depois de sair? Porque eu sabia que você ficaria do lado dele. Sempre o faz. O rosto de Helena endureceu. Isso não é justo, Iris. Eu só quero o que é melhor para você. Não, você quer o que você acha melhor para mim. Há uma diferença. Iris respirou fundo. Estou feliz aqui, mãe. Pela primeira vez em anos, estou realmente feliz. Leandro, que estava assistindo silenciosamente à troca, falou. Senhora Nogueira, eu sei que essa é uma situação difícil, mas Iris é uma adulta. Ela está fazendo suas próprias escolhas e está indo muito bem aqui. Ela é habilidosa, trabalhadora e tem uma maneira natural de plantas que eu raramente vi. Helena olhou para ele. Realmente olhou para ele pela primeira vez desde que chegou. E o que exatamente é o seu interesse pela minha filha, Sr. Sá? O que você sai desse acordo? Mãe, Iris exclamou mortificado. Mas Leandro não parecia ofendido. Um parceiro.
ele disse simplesmente. Alguém que vê o potencial neste lugar do jeito que eu faço. Alguém que traz a vida de volta a ele. Ele hesitou e acrescentou. E alguém com quem me preocupo profundamente. Os olhos de Helena se arregalaram com sua franqueza. Ela voltou para Iris. É por isso que você está hospedado? Por causa dele? Em parte, admitiu. Mas principalmente por causa de mim. Gosto de quem estou me tornando aqui. Sou mais forte, mais confiante. Truo minhas próprias decisões sem adivinhar a mim mesmo. Helena ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto da filha. Então ela suspirou. Parte da luta saindo dela. Você realmente não está voltando, não é? Não, mãe. Eu não sou. A galeria ligou novamente ontem. Eles não podem manter sua posição por muito mais tempo. Eu sei. Vou ligar para eles. Amanhã e tornar o oficial. Iris pegou a mão da mãe. É aqui que eu quero estar agora. Helena olhou em volta da cozinha novamente, mas desta vez seu olhar foi mais atencioso do que desdenhoso. Está ficando tarde. Suponho que devo encontrar um lugar para ficar à noite. Você pode ficar aqui, Leandro ofereceu, surpreendendo as duas mulheres. Temos um quarto de hóspedes. Helena hesitou e depois assentiu. Obrigado, isso é muito gentil. Mais tarde naquela noite, depois de mostrar a mãe ao quarto de hóspedes, Iris encontrou Leandro sentado nos degraus da varanda, olhando para as estrelas. Sinto muito pela minha mãe, disse ela, sentando-se ao lado dele. Ela pode ser difícil. Ela te ama, respondeu Leandro. Ela está apenas mostrando a sua maneira. Você quis dizer o que disse? Em cuidar de mim? Ele se virou para olhar para ela, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Cada palavra. Iris sentiu um calor se espalhando pelo peito. Antes de minha mãe chegar, eu estava tentando lhe dizer uma coisa. O que foi? Que eu não quero apenas ser seu parceiro de negócios. Ela respirou fundo. Eu quero ser mais do que isso. Muito mais. O rosto de Leandro se abriu em um sorriso que o transformou completamente, apagando toda a tristeza e solidão que o marcaram quando se conheceram. Ele estendeu a mão e gentilmente enfiou um fio de cabelo atrás da orelha, seu toque enviando um arrepio na espinha dela. Eu estou querendo ouvir você dizer isso há semanas, ele admitiu. Mas eu precisava que você tenha certeza, para conhecer seu próprio coração sem dúvidas. Tenho certeza, disse Iris, inclinando-se para mais perto dele. Meu coração está aqui, com você. Quando seus lábios se encontraram em um beijo que parecia voltar para casa, Iris sabia com absoluta certeza que havia feito a escolha certa. A fazenda, com sua beleza simples e trabalho honesto, havia se tornado seu santuário. E Leandro, com sua força silenciosa e bondade genuína, tornou-se o verdadeiro lar de seu coração. Mas quando se separaram, ambos sorrindo, não tinham ideia de que Helena Nogueira estava assistindo da janela do andar de cima, seu telefone celular na mão, já discando o número de Daniel. Ela não tinha intenção de deixar sua filha jogar fora seu futuro para um fazendeiro em dificuldades. E uma vida de dificuldades. Algumas promessas foram feitas, alguns planos desencadeados, e Helena estava determinada a vê-los através. Não importa o que fosse necessário. Na manhã seguinte, Helena apareceu no café da manhã com um sorriso que não vou alcançar seus olhos. Ela havia mudado de seu traje de grife em roupas mais casuais, embora sua ideia de casual ainda envolva pérolas e calças de prensa. Ah, isso é delicioso, disse ela, amostrando o pão fresco que assava. Eu não sabia que você poderia cozinhar, querida. Há muito sobre mim que você não sabe, respondeu Iris, despejando café para Leandro. Eu aprendi muito desde que vi aqui. Helena assistiu da maneira mais fácil Iris e Leandro se moverem na cozinha. Os pequenos toques, os sorrisos compartilhados. Ficou claro que algo havia mudado entre eles desde a noite passada. Então, disse Helena, colocando sua xícara de café, eu tenho pensado no que você disse, e embora não concorde com suas escolhas, eu respeito que você é um adulto. Iris olhou surpresa. Realmente? Não pareça tão chocado, querida. Eu posso ser razoável. Helena sorriu pouco. Se isso é realmente o que você quer, eu não ficarei no seu caminho. Leandro e Iris trocaram olhares, ambos suspeitos dessa mudança repentina de coração. Obrigado, mãe, disse cautelosamente. Isso significa muito para mim.
No entanto, continuou Helena, eu gostaria de entender mais sobre isso. Arranjo. Senhor Sá, você mencionou que Iris é seu parceiro. Em que capacidade exatamente? Leandro limpou a garganta. Trabalhamos juntos à fazenda. Iris tem um talento real, especialmente com o jardim de ervas. E financeiramente, ela é uma funcionária paga ou... Mãe, interrompeu. Isso é entre Leandro e eu. Estou apenas preocupado com o seu futuro, querido. O que acontece se as coisas não derem certo? Você tem alguma proteção legal? Alguma participação nesta propriedade? A expressão de Leandro permaneceu calma. Mas Iris podia ver a tensão em seus ombros. Temos discutido uma parceria mais formal, disse ele. Os detalhes ainda não foram finalizados. Helena assentiu, parecendo satisfeita. Bem, fico feliz em ouvir isso. Afinal, Iris merece segurança. Depois do café da manhã, Helena anunciou que precisava correr para a cidade para algumas coisas. Eu voltarei em algumas horas, disse ela, beijando Iris na bochecha. Talvez possamos jantar juntos esta noite? Apenas nós dois? Gostaria de uma chance de realmente conversar. Claro, mãe, concordou surpreso com o gesto. Isso seria bom. Assim que o carro de Helena desapareceu na entrada da garagem, Iris se virou para Leandro. O que foi isso? Ela nunca dá tão facilmente. Talvez ela esteja realmente tentando entender sua escolha, sugeriu Leandro, embora ele não parecesse convencido. Ou talvez ela esteja tramando alguma coisa. Iris suspirou. Eu deveria saber que era bom demais para ser verdade. Enquanto Helena se foi, eles fizeram suas tarefas diárias. Sempre havia trabalho a ser feito na fazenda. Animais para alimentar, cercas para consertar, colheitas para cuidar. Hoje, porém, havia uma nova leveza entre eles, pequenos toques e olhares remanescentes, que falaram de sua mudança no relacionamento. Enquanto trabalhavam juntos no celeiro, Leandro fez uma pausa, apoiando-se em seu forquinho. Você quis dizer, o que disse ontem à noite? Sobre querer ser mais do que parceiros de negócios? Iris sorriu aproximando-se dele. Eu fiz. Mesmo com todos os problemas da fazenda, a hipoteca, a incerteza, os problemas podem ser resolvidos, disse ela simplesmente. O que importa é que me sinto em casa aqui, com você. Leandro estendeu a mão, escovando um fio de cabelo do rosto. Eu nunca pensei que me sentiria assim depois que Miguel morreu. Eu fechei tudo, meu coração, minhas esperanças, meu futuro, e então você apareceu na minha porta. Parecendo um rato afogado, riu. Lindo, lindo, ele corrigiu. Mesmo encharcado e exausto, você foi a coisa mais bonita que eu já vi. O beijo deles foi gentil a princípio. Depois se aprofundou com toda a emoção que eles estavam segurando há semanas. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam sorrindo. Então, o que fazemos com minha mãe? Iris perguntou, retornando com relutância à realidade. Dizemos a ela a verdade, que nos preocupamos, que estamos construindo algo juntos, tanto a fazenda quanto o nosso relacionamento. Ela não vai gostar disto. Talvez não, Leandro concordou. Mas não é a vida dela, é sua. Helena voltou da cidade no final da tarde, carregando várias sacolas de compras. Encontrei a pequena boutique mais querida, anunciou ela. E eu peguei algumas coisas para o jantar hoje à noite. Pensei que poderíamos comer naquele encantador restaurante italiano em Millfield. Isso parece bom, mãe, disse Iris, olhando as sacolas de compras com cautela. Eu também comprei algo para você, acrescentou Helena, puxando uma caixa de uma das malas. Vai experimentar. Dentro havia um vestido simples, mas elegante, exatamente o tamanho de Iris e em seu tom favorito de azul. Foi o tipo de presente pensativo que lembrou Iris dos bons tempos com a mãe, antes de Daniel, quando eles estavam próximos. É lindo, disse ela, genuinamente tocada. Obrigado. Eu pensei que você poderia usá-lo hoje à noite. Faz tanto tempo desde que tivemos um jantar de mãe-filha adequado. Quando Iris se preparou para o jantar naquela noite, ela sentiu uma mistura de emoções. Parte dela estava ansiosa para se reconectar com a mãe, enquanto outra parte permaneceu, suspeita da repentina aceitação de Helena de sua nova vida. Você está linda, disse Leandro quando desceu as escadas no novo vestido. Obrigado. Ela o beijou levemente.
Não espere. Quem sabe quanto tempo isso levará. Eu estarei aqui quando você voltar, prometeu. O desejo de Millfield foi surpreendentemente agradável. Helena fez perguntas sobre a fazenda, sobre o que Iris estava aprendendo e parecia genuinamente interessado nas respostas. Isso lembrou a Iris de seu relacionamento antes de Daniel entrar em cena, quando sua mãe era seu confidente e campeão. O restaurante italiano era pequeno, mas elegante, com toalhas de mesa brancas e velas em cada mesa. Como eles foram mostrados, em seus assentos, Iris parou aquém. Sentado em uma mesa no canto como se ele estivesse esperando por eles, estava Daniel. Mãe, disse ela, sua voz perigosamente quieta. O que é isso? Helena teve a graça de parecer um pouco envergonhada. Apenas jantar, querida. Eu pensei que seria bom para vocês dois conversarem em um ambiente neutro. Você mentiu para mim. Iris virou-se para sair, mas sua mãe pegou o braço. Por favor, Iris, só ouvi Lu. Isso é tudo o que estou perguntando. Daniel se levantou, parecendo imaculado em um terno personalizado. Iris, por favor, apenas um jantar. Então, se você ainda quiser que eu vá, eu vou. Iris me sentiu preso. Fazer uma cena no pequeno restaurante chamaria apenas a atenção. Relutantemente, ela se permitiu ser guiada para a mesa. Vou deixar vocês dois para conversar, disse Helena, pegando sua bolsa. Estou com dor de cabeça. Acho que vou voltar para a fazenda e deitar. Você planejou isso o tempo todo, acusou quando sua mãe se afastou. A viagem de compras, o vestido, o convite para o jantar. Sinto muito, querida, mas às vezes uma mãe sabe o que é melhor. Helena deu um tapinha em sua bochecha. Apenas ouça o que Daniel tem a dizer. Quando sua mãe saiu, Iris se virou para Daniel, Fury construindo dentro dela. Não acredito que você envolveu minha mãe nisso. Ela veio até mim, disse Daniel segurando as mãos. Ela está preocupada com você, Iris. Nós dois somos. Eu te disse ontem que acabou entre nós. Que parte disso você não entendeu? A expressão de Daniel suavizou. A parte em que você joga fora 3 anos por causa de um trecho difícil. A parte em que você desiste de tudo o que construímos juntos para viver em uma fazenda com um homem que você mal conhece. Os olhos de Iris se estreitaram. Como você sabe que a fazenda está com problemas? Daniel hesitou apenas o tempo suficiente para Iris perceber que sua mãe deve ter contado a ele sobre o problema da hipoteca. Não importa. O que importa é que eu te amo e quero ajudar Melo. Eu não preciso da sua ajuda, Daniel. Você não é? Ele se inclinou para a frente. Sua mãe me diz que o banco está prestes a encerrar. O que acontece então? Onde você vai? De volta à cidade, sem emprego, sem apartamento, sem futuro? Iris sentiu um calafrio passar por ela. Isso não vai acontecer. Leandro e eu estamos trabalhando em uma solução. Que solução? Vendendo ovos para os agricultores mercado. Daniel balançou a cabeça. Seja realista, Iris. Essa fazenda está indo, e seu fazendeiro sabe disso. Você não sabe nada sobre Leandro ou a fazenda. Eu sei o suficiente. A voz de Daniel suavizou. Olha, eu não vim aqui para discutir. Vim oferecer ajuda. Que tipo de ajuda? Iris perguntou cautelosamente. Posso salvar a fazenda, pagar a hipoteca, investir em equipamentos, torná-la lucrativa. Ele alcançou a mesa para a mão dela, mas ela se afastou. Tudo o que peço é que você nos dê outra chance. Iris olhou para ele, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Você quer comprar a fazenda? Como o que? Um suborno para me recuperar. Não é um suborno, Iris, um presente. Um novo começo para nós dois. Daniel sorriu, aquele sorriso encantador que já havia feito seu coração correr. Poderíamos construir uma bela casa na propriedade, manter as operações agrícolas, mas contratar pessoas para fazer o trabalho real. Você pode ter sua vida no país e ainda ter todos os confortos que está acostumado. E Leandro, o que acontece com ele neste cenário? Daniel deu de ombros. Ele consegue manter seu legado de família e trabalhar a terra que ama. Todo mundo ganha. Iris me senti doente. A pior parte era que ela sabia que Leandro poderia considerar a oferta se isso significasse salvar a fazenda. Ele amava aquela terra, mais do que qualquer coisa,
Eu preciso ir, disse ela, levantando-se. Isso foi um erro. Pense bem, Iris. Daniel chamou a sua parte. Sua mãe tem meu número. Ligue-me quando estiver pronto para ser sensato. Do lado de fora do restaurante, Iris respirou fundo o ar frio da noite, tentando acalmar seu coração de corrida. Ela não tinha como voltar para a fazenda. Sua mãe os levou a jantar e depois a deixou presa. Ela pegou o telefone celular e ligou para Leandro. Você pode vir me pegar? Ela perguntou quando ele respondeu. Estou na bela Itália, em Millfield. O que aconteceu? Onde está sua mãe? Foi uma configuração, disse Iris amargamente. Daniel estava esperando por nós no restaurante. Mamãe me deixou aqui com ele. Estou a caminho, disse Leandro, sua voz apertada de raiva. Espere por dentro. Está ficando frio. Não, respondeu firmemente. Vou esperar lá fora. Preciso do ar. 20 minutos depois, o caminhão de Leandro parou em frente ao restaurante. Iris subiu, sentindo uma onda de alívio ao ver seu rosto familiar. Você está bem? Ele perguntou, estudando sua expressão. Não, ela admitiu. Mas eu estarei, iniciou. Caminho de volta à fazenda, Iris contou a ele sobre a oferta de Daniel. Ele quer comprar a fazenda e transformá-la em algum tipo de projeto de hobby do cavalheiro. Mantenha você como trabalhador. As mãos de Leandro se apertaram no volante. Isso não vai acontecer. Eu sei, mas mamãe acha que é a solução perfeita. Ela provavelmente contou a Daniel sobre os problemas de hipoteca especificamente para que ele pudesse fazer essa oferta. Sua mãe significa bem, disse Leandro, surpreendendo-a. Ela quer segurança para você. A que custo? Minha felicidade? Minhas escolhas? Iris balançou a cabeça. Não voltarei a essa vida, Leandro. Não por qualquer quantia de dinheiro ou segurança. Quando chegaram à fazenda, o carro de Helena estava estacionado na garagem. Iris se preparou para o confronto por vir. Eles encontraram Helena na sala de estar, olhando através de um álbum de fotos que ela descobriu na estante de livros. Estes devem ser sua família, disse ela a Leandro quando eles entraram. Você se parece com seu pai. Mãe, como você poderia? Iris exigiu, ignorando a tentativa de conversa casual. Você deliberadamente me preparou. Helena fechou o álbum com um suspiro. Eu estava tentando ajudar, Iris. Daniel tem uma solução que beneficiaria a todos. Exceto que não é o que eu quero, estalou. Eu não quero Daniel e não quero o dinheiro dele. Então o que você quer? Helena perguntou exasperada. Passar o resto da sua vida lutando para manter esse lugar à tona? Acordar todos os dias, se perguntando se este será o dia em que o banco tira tudo? Sim, se é isso que é preciso. A voz de Iris se levantou de emoção. Porque pelo menos seria real. Pelo menos seria minha escolha, minha vida. Nenhuma pessoa projetou para mim. Leandro Daprau estava assistindo silenciosamente à troca, finalmente falou. Senhora Nogueira, entendo suas preocupações. A fazenda está enfrentando dificuldades financeiras, isso é verdade. Mas Iris e eu estamos trabalhando em soluções que não envolvem a venda de nossas almas ou nossa liberdade. Como? Helena desafiou. Estamos expandindo o jardim de ervas em uma operação comercial, explicou. A avó de Leandro costumava fazer remédios à base de plantas que eram famosos na região. Encontramos suas receitas e vamos começar a produzi-las novamente. E estamos convertendo parte da propriedade em um pomar de seleção, acrescentou. Leandro, há demanda por esse tipo de experiência nesta área. Helena parecia cética. E quanto custará todo esse custo? De onde vem o dinheiro? Eu tenho economia, disse Iris. E Leandro foi aprovado para um pequeno empréstimo de negócios. Não basta pagar completamente a hipoteca, mas isso nos leva a tirar esses novos empreendimentos. É um risco, apontou Helena. O que Daniel está oferecendo é uma coisa certa. A vida é um risco, mamãe, disse Iris suavemente, mas vale a pena correr alguns riscos. Helena estudou o rosto da filha e depois olhou para Leandro. Algo em suas expressões, a determinação, a unidade, a confiança silenciosa. Pareceu fazer uma pausa. Você realmente acredita nisso, não é? Ela perguntou a Iris. Nele, neste lugar. Com todo o meu coração, respondeu Iris sem hesitar. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou profundamente. Eu nunca te entendi, Iris.
Mesmo quando criança, você viu o mundo de maneira diferente do que eu. Ela olhou em volta da fazenda, absorvendo os móveis gastos, mas confortáveis, as prateleiras alinhadas com livros e fotos de família, o senso geral de casa. Eu sempre quis certeza para você. Segurança. Eu sei, mãe. E eu te amo por isso. Mas o que eu preciso agora é seu apoio, não sua proteção. Helena se levantou, suavizando suas calças com um gesto habitual. Eu deveria ir. Está ficando tarde e tenho uma longa viagem de volta à cidade. Você pode ficar mais uma noite, Leandro ofereceu. Já está escuro? Não, obrigado. Acho que é melhor se eu for. Helena pegou sua bolsa. Iris, você poderia me levar até o meu carro? Lá fora a noite estava clara e fria, estrelas espalhadas pelo céu como diamantes em veludo preto. Helena olhou para eles por um momento e depois virou-se para a filha. Ele te ama, disse ela em silêncio. Eu posso ver da maneira que ele olha para você. Eu também o amo, mãe. Helena assentiu, aceitando essa verdade, mesmo que ela não a entendesse completamente. Seu pai teria gostado dele, você sabe. Ele sempre dizia que você tinha seu espírito, independente para o seu próprio bem. A menção de seu pai, que havia morrido quando Iris tinha 16 anos, trouxe lágrimas, inesperadas aos seus olhos. Sinto falta dele. Eu também, querida. Helena abraçou a filha com força. Eu só quero que você seja feliz. Não tenho certeza se acredito que esta vida te fará feliz, mas tentarei respeitar sua escolha. É tudo o que estou perguntando, disse Iris devolvendo o abraço. Quando o carro de Helena desapareceu pela entrada da garagem, Iris sentiu um peso levantado de seus ombros. O que quer que acontecesse a seguir, com a fazenda, com Leandro, com seu futuro, pelo menos ela estava enfrentando em seus próprios termos. Quando ela voltou para dentro, Leandro estava esperando por ela na cozinha, 2 canecas de chocolate quente na mesa. Tudo bem? Ele perguntou. Chegando lá, respondeu sentando-se ao outro lado dele. Ela está tentando à sua maneira. E Daniel? Você acha que ele vai desistir agora? Iris balançou a cabeça. Não é provável. Ele não lida bem com a rejeição. E ele sempre recebe o que quer. Ou pelo menos ele sempre tem antes. Leandro estendeu a mão do outro lado da mesa e pegou a mão dela. Vamos enfrentar o que vier a seguir juntos. Eu prometo isso. Os dias que se seguiram foram ocupados na fazenda. A estação da colheita estava em pleno andamento e todo momento da luz do dia era precioso. Iris e Leandro trabalhavam desde o amanhecer até o anoitecer, trazendo as colheitas que as veriam durante o inverno e fornecem renda para manter a fazenda funcionando. Eles também começaram a implementar seus planos para o futuro. Iris limpou a antiga oficina atrás da casa, transformando-a em um espaço para produzir remédios à base de plantas. Leandro marcou a área para o pomar de seleção e começou a preparar o solo para o plantio da primavera. À noite, eles estavam sentados, à mesa da cozinha com papéis espalhados diante deles, ordens, linhas do tempo, planos de marketing. Era um trabalho árduo, cheio de incertezas, mas eles o enfrentaram junto com determinação e esperança. Uma semana após a visita de Helena, Martin Johnson, do banco, chamou com notícias inesperadas. O banco estava disposto a reestruturar o empréstimo da Leandro com melhores termos, taxa de juros mais baixa, período de pagamento mais longo. O que mudou sua mente? Leandro perguntou, surpreso com essa repentina reversão da fortuna. Alguém fez um depósito considerável em relação ao seu diretor, explicou Martin. Reduziu significativamente o risco geral do empréstimo. Depois de desligar, Leandro se virou para Iris com confusão. Você fez isso? Use suas economias para pagar a hipoteca? Não, disse ela, igualmente intrigada. Eu estava planejando usar esse dinheiro para os custos de inicialização de negócios da Herbie. Eles se entreolharam, ambos chegando à mesma realização. Minha mãe, disse Iris, tem que ser. Naquela noite, Iris chamou Helena. Você fez um pagamento na hipoteca de Leandro? Ela perguntou sem preâmbulo. Eu não tenho ideia do que você está falando, respondeu Helena, mas havia um sorriso em sua voz que a entregou. Mãe, isso é...
Eu não sei o que dizer. Obrigado. Não parece o suficiente. Considere um investimento em sua felicidade, disse Helena suavemente, e no seu futuro. Isso significa que você aceita minha escolha? Minha vida aqui com Leandro? Helena suspirou. Estou tentando, querida. Não é a vida que eu teria escolhido para você, mas é sua vida a escolher. A conversa deixou-se sentindo mais leve do que em anos. O gesto de sua mãe, por mais relutante, foi uma espécie de bênção, um reconhecimento de sua independência e seu direito de fazer seu próprio caminho. Naquela noite, enquanto ela e Leandro se sentavam na varanda, observando o pôr do sol, Iris compartilhou seus sentimentos de esperança e possibilidade. Pela primeira vez, sinto que tudo pode dar certo, disse ela encostada no ombro dele. Vai, Leandro prometeu, seu braço em volta dela. Vamos fazer funcionar. O momento foi interrompido pelo som de um carro subindo a garagem, um sedã preto familiar que fez o coração de Iris afundar. Daniel. O que ele está fazendo aqui? Ela murmurou sentada em etapa. A expressão de Leandro endureceu. Vou lidar com isso, disse ele começando a ficar de pé. Não, colocou a mão no braço. Vamos lidar com isso juntos. Daniel saiu do carro, parecendo imaculado como sempre. Não um cabelo fora do lugar, apesar da longa viagem da cidade. Mas havia algo diferente nele, uma tensão em seus ombros, uma dureza nos olhos, que se reconheceu como a raiva que ele geralmente mantinha cuidadosamente, escondida. Pensei em encontrá-lo aqui, disse ele enquanto se aproximava da varanda. Ainda está brincando de fazendeiro, eu vejo. O que você quer, Daniel? Iris perguntou cansado. Eu disse tudo o que tenho a dizer. Na verdade, eu vim para falar com Leandro. O sorriso de Daniel estava frio. Homem para o homem. Leandro deu um passo à frente, seu rosto sem expressão. Que tal? Negócios, respondeu Daniel. Eu tenho uma proposta para você. Se trata de comprar a fazenda, a resposta é não, disse Leandro firmemente. Daniel riu um som sem humor. Oh, não se trata mais de comprar. Trata-se de vender. Ele estendeu a mão em sua jaqueta e puxou um documento dobrado. Eu acho que você achará isso interessante. Leandro pegou o papel com cautela e o abriu. Enquanto ele lia, seu rosto empalideceu. O que é? Iris perguntou, mudando-se para o seu lado. É um aviso de execução de uma hipoteca, disse Leandro, sua voz hollow. O banco está ligando para o empréstimo. Temos 30 dias para pagar na íntegra ou desocupar a propriedade. Isso é impossível, ofegou. Martin acabou de ligar hoje com melhores termos. Ele disse que algum sum fez um pagamento no diretor. Martin Johnson não trabalha mais para o Millfield Community Bank, disse Daniel. O banco foi adquirido por uma instituição maior, que me deixa em seu conselho de administração. As peças se enquadram no lugar com clareza doentia. Daniel havia comprado o banco local apenas para controlar a hipoteca de Leandro. Você não pode fazer isso, disse. Iris, a raiva subindo nela. É mal. É negócio, corrigiu Daniel. E perfeitamente legal. O que você quer? Leandro perguntou, sua voz perigosamente silenciosa. A mesma coisa que eu sempre quis, respondeu Daniel, olhando para Iris. Para você voltar para casa onde pertence. Nunca, cuspiu. Prefiro viver em uma caixa de papelão do que voltar para você. A compostura de Daniel escorregou por um momento, revelando a raiva abaixo. Então você perderá tudo. A fazenda, seus pequenos planos de negócios de ervas. Você está feliz para sempre com o fazendeiro. É isso que você quer? Antes que Iris pudesse responder, Leandro pisou entre eles. Saia da minha propriedade, disse ele, sua voz baixa, mais firme. Agora. Sua propriedade? Daniel riu. Não por muito tempo. 30 dias, Sá. Então este lugar pertence ao banco. Ele se virou e voltou para o carro chamando o ombro. Pense na minha oferta, Iris, ainda está aberto. Quando o carro de Daniel desapareceu na garagem, Iris se virou para Leandro, lágrimas de raiva e frustração em seus olhos. Ele não pode fazer isso. Tem que haver uma maneira de detê-lo. Leandro olhou para o aviso de execução de uma hipoteca na mão, seu rosto sombrio. Ele está usando as letras pequenas contra nós.
A antiga hipoteca tinha uma cláusula permitindo a demanda imediata de pagamento se o banco mudasse de propriedade. É legal mesmo que seja desprezível. Vamos lutar, disse Iris ferozmente. Vamos conseguir um advogado. Nós encontraremos o dinheiro de alguma forma. Mas ambos conheciam a realidade. Não havia como arrecadar dinheiro suficiente para pagar toda a hipoteca em 30 dias. Nenhum banco daria a eles um novo empréstimo com uma execução de uma hipoteca pendente. Mesmo que Helena ajudasse, não seria suficiente. Naquela noite, eles sentaram na mesa da cozinha muito depois da meia-noite, passando por suas opções repetidas vezes. Nenhum deles ofereceu uma solução que salvaria a fazenda. Talvez devêssemos considerar a oferta de Daniel, disse Leandro. Finalmente, sua voz hollow Iris olhou para cima bruscamente. O quê? Não é para você voltar para ele, esclareceu Leandro rapidamente. Mas talvez possamos negociar algum outro acordo. Um preço justo para a fazenda, tempo suficiente para mover os animais, para salvar o que podemos. Não, disse com firmeza. Não estamos desistindo. Esta fazenda é o seu legado, a história da sua família. Não deixarei Daniel tirar isso de você, dos nós. Eu não vejo outra maneira, Iris. Então não estamos parecendo bastante o suficiente. Ela se levantou andando na cozinha com energia inquieta. Tem que haver algo em que não pensamos, alguém que possa nos ajudar. Quem? Passamos por todas as possibilidades. Iris parou de repente uma ideia se formando. Nem toda possibilidade. Há uma pessoa que não perguntamos. Quem? A cidade. Os olhos de Iris estavam brilhantes com esperança renovada. O povo de Millfield, seus amigos e vizinhos. Leandro balançou a cabeça. Não posso pedir dinheiro a eles. Eles também estão lutando. Não é por dinheiro, para apoio, por suas histórias. Iris sentou, se pegando as mãos nas dela. Você disse que as pessoas costumavam vir de todos os remédios à base de plantas da sua avó, certo? E a cidade o chamou de Fantasma das Colinas, porque todo mundo o conhecia, mesmo que você tenha se mantido para si mesmo. Então, as pessoas na cidade têm história com esta fazenda, com sua família. Eles têm histórias, lembranças, conexões. E se pudéssemos mostrar que Fazenda do Luar não é apenas uma propriedade, que faz parte da herança da comunidade, como isso nos ajudaria a combater uma execução de uma hipoteca? Pode não parar a execução de uma hipoteca diretamente, admitiu, mas poderia colocar pressão do público sobre o banco. Pode dificultar a se esconder de Daniel atrás de negócios, quando as pessoas veem o custo humano do que ele está fazendo. Magro Drow considerou isso, uma centelha de esperança que se soltou em seus olhos. Vale a pena tentar, disse ele finalmente. Não, temos nada a perder. Na manhã seguinte, eles entraram em Millfield com um plano. Eles se separaram para cobrir mais terreno. Leandro visitando as empresas locais com as quais ele tinha relacionamentos, Iris se aproximando das pessoas da cidade que ela conhecera durante seu tempo lá. Ao meio-dia, eles espalharam a notícia sobre a situação da fazenda e convidaram todos para uma reunião da comunidade naquela noite na prefeitura. Nem tinha certeza de quantas pessoas apareceriam ou o que realmente poderia ser realizado. Mas foi bom tomar medidas em vez de apenas esperar pelo inevitável. Enquanto estavam na frente da prefeitura naquela noite, Iris ficou surpreso com a participação. Quase todo mundo em Millfield havia chegado. Fabricantes, lojistas, professores e até o prefeito. As pessoas Leandro conheciam toda a sua vida. Pessoas que o viram crescer. Pessoas que se lembraram de seus pais e avós. Eu não esperava tantos. Leandro sussurrou, visivelmente comoveu pela demonstração de apoio. Eles se preocupam com você, respondeu Iris, apertando a mão dele. Mais do que você imaginou. Quando Leandro se levantou para explicar a situação, a sala ficou em silêncio. Ele contou a ele sobre a hipoteca, sobre a manipulação de Daniel da aquisição bancária, sobre o prazo de 30 dias. Ele falou sem autopiedade, apenas afirmando os fatos como eram. Quando ele terminou, houve um momento de silêncio. Então o prefeito se levantou. Leandro, seu avô ajudou metade das pessoas nesta sala de uma vez ou outra. Os remédios da sua avó levaram meus filhos
em todas as doenças da infância. E você foi um bom vizinho, mesmo na sua dor. O que podemos fazer para ajudar? Um a um. As pessoas estavam para oferecer o que podiam. Conselhos legais, conexões com funcionários do Estado que poderiam intervir, publicidade através da mídia local. Um repórter local prometeu publicar uma história sobre a situação. O proprietário da loja de ferragens ofereceu materiais de construção para ajudar na expansão do pomar. Um professor aposentado se ofereceu para ajudar no marketing dos remédios à base de plantas. Isso é mais do que eu esperava, disse Leandro a Iris, enquanto eles assistiam a comunidade se mobilizar ao seu redor. Mas ainda não vejo como isso interrompe a execução de uma hipoteca. Talvez não, admitiu. Mas isso nos dá uma chance de lutar e mostra algo importante. O que é isso? Que você não está mais sozinho. Ela sorriu para ele. Nenhum de nós é. Quando a reunião terminou, uma mulher idosa se aproximou deles. Iris a reconheceu como a Sra. Reynolds, que dirigia o restaurante local. Eu tenho pensado, disse ela. Sua voz rouca de anos de fumo. E se fizéssemos uma história em que os documentos da cidade grande estariam interessados? Você sabe, empresário ganancioso destrói a family farm. Esse tipo de coisa. Como faríamos isso? Leandro perguntou. Minha sobrinha trabalha para o Capital City Tribune, respondeu a Sra. Reynolds. Ela está sempre procurando histórias de interesse humano com um pouco de drama. Isso tem tudo. História, romance, um vilão. O público o comeria. Iris e Leandro trocaram olhares, ambos pensando a mesma coisa. A publicidade pode não parar. Daniel legalmente, mas pode tornar suas ações mais caras em termos de reputação e opinião pública. Vale a pena tentar, disse Leandro, mas teríamos que nos mover rápido. Vou ligar para minha sobrinha hoje à noite, prometeu a Sra. Reynolds. Ela estará aqui amanhã para entrevistar vocês dois. Enquanto voltavam para a fazenda naquela noite, um novo senso de possibilidade havia substituído seu desespero anterior. Eles podem não vencer, mas lutariam, não apenas por si mesmos, mas para a comunidade que havia se recuperado ao seu redor. Aconteça o que acontecer, disse Leandro ao se virar para a garagem da fazenda. Sou grato por hoje, por ver o quanto as pessoas se importam, e por saber que não estamos enfrentando isso sozinho, acrescentou. Os faróis de seu caminhão varreram a fazenda, revelando uma figura sentada nos degraus da varanda. Quando se aproximaram, Iris reconheceu sua mãe. Mãe? Ela ligou saindo do caminhão. O que você está fazendo aqui? Helena se levantou, parecendo extraordinariamente desgrenhada para uma mulher que se orgulhava de sempre ser perfeitamente montada. Eu vim assim que soube de Daniel e do banco. Por que você não me ligou? Como você descobriu? Leandro perguntou, juntando-se a eles. Daniel me chamou, admitiu Helena. Ele pensou que eu estaria do lado dele. Isso ajudaria a convencer Iris a aceitar sua oferta. E você está? Iris perguntou cautelosamente. Do lado dele? A expressão de Helena endureceu. Depois do que ele fez? Absolutamente não. Eu posso querer que você voltasse para casa, Iris, mas não assim. Não através de chantagens e manipulação. A admissão surpreendeu Iris e Leandro. Então, o que acontece agora? Iris perguntou. Helena endireitou os ombros, um olhar determinado em seus olhos. Agora lutamos. Daniel não é o único com conexões. Eu já liguei para o antigo parceiro de seu pai. Ele está procurando opções para desafiar a execução de uma hipoteca. Pela primeira vez em dias, Iris sentiu uma faísca genuína de esperança. Com a mãe do lado deles, com a cidade se unindo, com sua própria determinação em continuar lutando. Talvez, apenas talvez, eles tivessem uma chance. Quando eles entraram para trazer Helena à velocidade de seus planos, nenhum deles percebeu. O sedã escuro estacionado logo além da entrada da fazenda. Seu motorista assistindo à casa da fazenda, com olhos frios e calculadores. Daniel esperava resistência, até antecipou o apoio da cidade. Mas a deserção de Helena foi uma complicação, inesperada, não importa. Ele havia chegado longe demais agora. De uma maneira ou de outra, ele conseguia o que queria. E o que ele queria era Iris, em volta de onde ela pertencia, sob seu controle. A fazenda, o fazendeiro,
o apoio da cidade pequena, ninguém faria seu caminho. Ele pegou o telefone e discou um número. Sou eu, disse ele quando a ligação se conectou. Precisamos mudar para o planejamento B. Com que rapidez você pode chegar aqui? A resposta parecia satisfazê-lo. Com um sorriso frio, ele começou o carro e foi embora durante a noite. A verdadeira batalha por Fazenda do Luar e para o futuro de Iris estava apenas começando. O sol da manhã pintou a fazenda em luz dourada quando Iris entrou na varanda com uma caneca fumegante de café. 3 semanas se passaram desde a ameaça de Daniel de execução de uma hipoteca, e todos os dias haviam sido uma batalha. Ligações, reuniões, consultas legais e organização da comunidade. Hoje marcou uma semana até o prazo final da execução de uma hipoteca. E apesar de seus melhores esforços, eles estavam ficando sem opções. O Capital City Tribune havia dirigido uma história de primeira página sobre sua situação, completa, com fotografias da fazenda histórica e entrevistas com as pessoas da cidade. A simpatia do público estava esmagadoramente do lado deles, com cartas de apoio surgindo de todo o estado. Mas a simpatia não pagou a hipoteca, e Daniel deixou claro que nenhuma quantidade de publicidade ruim mudaria de ideia. Leandro se juntou a ela na varanda, seu próprio café na mão. Alguma notícia de sua mãe? Ele perguntou. Iris balançou a cabeça. Ainda não. Ela e o Sr. Patterson estão se reunindo com outro advogado da cidade hoje, alguém especializado em práticas de empréstimos predatórios. Helena se jogou na luta deles com uma paixão surpreendente, usando suas conexões sociais e a rede legal de seu falecido marido para procurar maneiras de desafiar a execução de uma hipoteca. Ela até se mudou para um pequeno hotel em Millfield para estar mais perto da ação, chegando à fazenda todos os dias para criar estratégias com Iris e Leandro. Era um lado de sua mãe que Iris nunca tinha visto antes, determinado, engenhoso e ferozmente protetor. Pela primeira vez em anos, eles estavam realmente trabalhando juntos, em vez de propósitos cruzados. Sua mãe é uma força da natureza quando ela define sua mente para alguma coisa, observou Leandro com um pequeno sorriso. Agora eu vejo de onde você obtém isso. Iris riu. Eu nunca pensei em ouvir você me comparar com minha mãe, ou que eu aceitaria isso como um elogio. Seu momento de silêncio foi interrompido pelo som de um carro subindo a garagem. Não era sedã de Helena ou qualquer veículo que eles reconhecessem. Estamos esperando alguém, Iris perguntou colocando seu café. Leandro balançou a cabeça, sua expressão cautelosa. Não. O SUV preto que parou em frente à casa tinha janelas coloridas e placas do governo. Quando as portas se abriram, 2 homens de terno saíram, suas expressões sérias. Senhor Leandro, Sá, um deles chamou aproximando-se da varanda. Sou o agente Miller, e este é o agente Thompson. Estamos com a divisão de crimes financeiros do escritório do procurador do estado. Gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre suas negociações com o Millfield Community Bank. Iris e Leandro trocaram olhares alarmados. O que se trata? Leandro perguntou, dando um passo à frente. Estamos investigando alegações de fraude e má conduta financeira, explicou o agente Miller. Sua hipoteca foi sinalizada como parte de nossa investigação. Fraude. Iris repetiu, seu coração disparado. Não houve fraude de nossa parte. É isso que estamos aqui para determinar, senhora, disse o agente Thompson friamente. Temos motivos para acreditar que suas atividades recentes, incluindo acusações públicas contra o banco e seus membros do conselho, podem constituir uma tentativa de evitar as obrigações legítimas da dívida. Isso é ridículo, disse Leandro, sua voz apertada de raiva. Não fizemos nada de errado. O banco é o que usa táticas secretas para nos forçar a sair de nossa terra. O agente Miller retirou um documento. Temos um mandado de procurar as instalações e aproveitar quaisquer registros financeiros relacionados à propriedade. Sugiro que você coopere completamente. Isso está fazendo, Daniel, disse Iris, a percepção atingindo-a repentinamente. Ele está usando suas conexões para nos intimidar. Não tenho liberdade para discutir as origens de nossa investigação.
respondeu o agente Miller. Mas garanto-lhe, essas são alegações sérias. Nas 2 horas seguintes, os agentes passaram pela fazenda, tirando fotografias, examinando os registros financeiros de Leandro e fazendo perguntas pontuais sobre seus planos para a fazenda e sua campanha pública contra o banco. Iris ligou para a mãe, que chegou com o Sr. Patterson, o advogado, assim como os agentes estavam se preparando para sair. O rosto de Helena estava apertado de fúria quando ela os confrontou. "Isso é assédio, puro e simples", declarou ela. "Minha filha e o Sr. Sa não fizeram nada ilegal, e você sabe disso." "Estamos apenas seguindo o protocolo, senhora", disse o agente Thompson, inquente por sua raiva. "E de quem seria o protocolo?" Patterson perguntou, sua voz enganosamente leve. "Porque eu estaria muito interessado em saber quem autorizou essa investigação e com que motivos." Os agentes trocaram olhares, mas não revelaram nada. "Estaremos em contato se tivermos mais perguntas", disse o agente Miller enquanto partiam, deixando para trás um senso de violação e incerteza. "Isso é baixo mesmo para Daniel." Helena fumou quando eles estavam sozinhos, usando agências governamentais para intimidá-lo. "Ele pode realmente fazer isso?" Iris perguntou ao Sr. Patterson. "Use sua influência para desencadear uma investigação?" Advogado idoso franziu a testa. "Não deve funcionar dessa maneira, mas as pessoas com dinheiro e conexões às vezes podem dobrar o sistema à sua vontade. A boa notícia é que, se isso for tão infundado quanto parecer, ele não vai a lugar nenhum." "Mas o dano já está causado", disse Leandro. "Eles interromperam nossas vidas, nos fizeram parecer desconfiados para nossos vizinhos e desperdiçaram tempo precioso que precisávamos para combater a execução de uma hipoteca." "Exatamente o que Daniel queria", concordou, sentindo uma onda de desespero. Quando eles pensaram que estavam progredindo, Daniel encontrou uma nova maneira de atacar-los. "Não desista ainda", disse Helena, surpreendendo todos eles com sua determinação. "Isso pode realmente ser uma boa notícia." "Como você acha isso?" Leandro perguntou ceticamente. "Porque mostra que Daniel está ficando desesperado", explicou ela. "Ele não recorreria a essas táticas se sua campanha pública não estivesse funcionando, se ele não estivesse sentindo a pressão." O Sr. Patterson assentiu pensativamente. "Ela está certa. E pessoas desesperadas cometem erros. Só precisamos estar prontos para quando ele faz." Naquela noite, depois que Helena e Patterson saíram para continuar sua pesquisa legal, Iris e Leandro sentaram no balanço da varanda, observando o pôr do sol pintando o céu em tons de rosa e ouro. Apesar dos contratempos do dia, houve uma paz estranha em compartilhar esse momento juntos. "Não importa o que aconteça", disse Iris suavemente. "Não me arrependo de nada. Vindo aqui, ficando, lutando por este lugar." Leandro se virou para olhá-la, seus olhos sérios. "Mesmo se perdermos a fazenda?" "Mesmo assim." Ela pegou a mão dele, tecendo os dedos pelos dele. "Porque eu encontrei algo mais importante do que um lugar para morar. Encontrei um lugar para pertencer." A sinceridade em sua voz o moveu profundamente. Leandro viveu com perda por tanto tempo. Seu irmão, quase sua vontade de continuar, e agora possivelmente a terra de sua família. Mas em Iris, ele encontrou algo que não poderia ser levado embora. Algo que permaneceria mesmo que todo o resto fosse perdido. "Eu te amo", ele disse simplesmente, as palavras que chegam facilmente agora. "E o que quer que aconteça a seguir, enfrentaremos isso juntos." O beijo deles foi gentil, uma promessa trocada sem palavras. Quando a última luz desapareceu do céu, eles se mantiveram fechados, encontrando força em sua conexão à medida que o futuro incerto apareceu diante deles. Na manhã seguinte, trouxe um visitante surpresa para a fazenda. A senhora Reynolds da Bis das Lanchonete chegou logo após o café da manhã, segurando uma pasta grossa no peito, os olhos brilhantes de emoção. "Acho que encontrei alguma coisa", ela anunciou sem preâmbulo, enquanto Iris a convidou para dentro. "Algo que pode ajudá-lo a combater a execução de uma hipoteca." Leandro, que estava revisando suas opções de diminuição na mesa da cozinha, olhou para cima com interesse cauteloso. "O que é?" A senhora Reynolds abriu a pasta,
espalhando fotografias antigas e recortes de jornais amarelados pela mesa. Eu estava passando pelas coisas do meu falecido marido no sótão, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar seu caso, quando as encontrei. As fotografias mostraram que Fazenda Luar décadas antes, os mesmos campos, a mesma casa de fazenda, mas com pessoas diferentes. Uma imagem em particular chamou a atenção de Iris. Um grupo de crianças se reuniu em torno de uma mulher idosa que lhes mostrava várias plantas e ervas. Essa é minha avó, disse Leandro, pegando a foto com maravilha. Ensinando as crianças locais sobre ervas medicinais. Ela costumava fazer isso todo verão. Exatamente. A senhora Reynolds assentiu enfaticamente. E veja isso. Ela apontou para um recorte de jornal com a manchete: Local Farm Designated Historic Teaching Site. O artigo, datado de 1965, descreveu como Fazenda do Luar havia sido oficialmente reconhecido pelo Estado como um local de significado cultural e educacional por seu papel na preservação do conhecimento tradicional dos medicamentos à base de plantas. Eu não entendo, disse Iris, estudando o artigo. O que isso significa para nós? A senhora Reynolds sorriu triunfantemente. Isso significa que esta fazenda não é apenas uma propriedade, é um local histórico designado com status protegido. Se essa designação nunca foi revogada oficialmente, e eu não acredito que seja, então existem regras especiais sobre como ela pode ser vendida ou executada. Leandro olhou para ela em descrença. Você está dizendo que o banco não pode simplesmente levar a fazenda. Estou dizendo que eles podem ter que pular por muito mais aros do que estão preparados, respondeu Reynolds, especialmente se a designação histórica ainda for válida. A esperança explodiu no peito de Iris. Precisamos mostrar isso ao Sr. Patterson imediatamente. Eles ligaram para Helena, que chegou com o advogado menos de uma hora depois. Patterson examinou os documentos com crescente emoção. Isso pode ser exatamente o que precisamos, disse ele, olhando para eles com um sorriso. Se a fazenda tiver o status protegido como um local de ensino histórico, o processo de execução de uma hipoteca se torna muito mais complicado. O banco precisaria de aprovação da Comissão Histórica do Estado e eles teriam que provar que a execução de uma hipoteca não prejudicaria o significado histórico do site. Eles podem fazer isso? Leandro perguntado. Não facilmente, respondeu Patterson, especialmente não com a comunidade se reunindo ao seu redor e a atenção da mídia que você recebeu. A comissão estaria sob pressão pública significativa para proteger o local. Então isso poderia parar a execução de uma hipoteca? Iris perguntou, dificilmente ousando acreditar. Certamente poderia atrasá-lo, possivelmente por meses. E durante esse período, poderemos garantir financiamento alternativo ou negociar um acordo. O advogado reuniu os documentos com cuidado. Preciso verificar se essa designação ainda é legalmente válida. Mas se for, Daniel e seu banco têm um problema sério nas mãos. Os próximos dias foram um turbilhão de atividade. Patterson confirmou que a designação histórica nunca havia sido formalmente revogada e apresentada uma petição de emergência à Comissão Histórica do Estado para revisar os procedimentos de execução de uma hipoteca. Helena usou suas conexões sociais para organizar uma reunião com o presidente da comissão, enquanto o jornal local publicou outra história sobre o significado histórico da fazenda. Faltando apenas 3 dias até o prazo final da execução de uma hipoteca, eles receberam aviso de que a Comissão Histórica do Estado concordou em revisar seu caso e emitiu uma estadia temporária em qualquer ação sobre a propriedade. Ainda não é uma vitória, alertou Patterson quando se reuniu na cozinha da fazenda para discutir o desenvolvimento. Mas nos compra tempo, e o tempo é o que mais precisávamos. Daniel não ficará feliz, disse Iris, sabendo como ele reagiu quando seus planos foram frustrados. Deixe-o estar infeliz, Helena respondeu com feroz não característica. Ele não está do seu jeito desta vez. Como se convocado pela conversa deles, eles ouviram um carro para fora. Pela janela, Iris viu o sedã preto de Daniel,
junto com outro carro caro que ela não reconheceu. Fale do diabo, ela murmurou quando Daniel se aproximou da casa, acompanhado por um homem magro e de aparência severa, em um terno caro. Esse é Gregory Wilson, disse Patterson, reconhecendo o segundo homem. Ele é um dos advogados corporativos mais agressivos do estado. Isso deve ser interessante. Leandro abriu a porta antes que Daniel pudesse bater. O que você quer? Ele perguntou sem rodeios. O sorriso de Daniel estava frio. Apenas uma visita amigável para discutir desenvolvimentos recentes. Podemos entrar? Acho que não temos nada a discutir, respondeu Leandro, bloqueando a porta. Acho que fazemos. A voz de Daniel endureceu. A menos que você queira que as coisas fiquem ainda mais desagradáveis do que já são. Helena apareceu atrás de Leandro. Deixe-os entrar, disse ela. Eu gostaria de ouvir quais ameaças eles trouxeram desta vez. A tensão na cozinha era palpável, pois Daniel e seu advogado ficaram de frente para Iris, Leandro, Helena e Patterson do outro lado da mesa. Parecia um impasse, com nenhum lado, disposto a mostrar fraqueza. Eu estarei direto, disse Daniel depois de um momento de silêncio carregado. Essa bobagem histórica de designação é uma tática de atraso desesperada, nada mais. Não interrompe o inevitável. A Comissão Histórica do Estado parece discordar, respondeu Patterson levemente. Eles já emitiram uma suspensão na execução de uma hipoteca. Gregory Wilson deu um passo à frente. Uma medida temporária que derrubaremos em dias. Enquanto isso, meu cliente está preparado para oferecer um compromisso final. Que tipo de compromisso? Leandro perguntou cautelosamente. Daniel sorriu pouco. Vou retirar a ação de execução de uma hipoteca e permitir que você refinance a hipoteca através de outro banco. Se concordar em retornar à cidade comigo. Não como minha noiva, acrescentou ele rapidamente, vendo a expressão dela. Só para falar, para nos dar a chance de começar de novo. Nunca, disse Iris categoricamente. Não estou negociando com minha vida. Seja razoável, Iris, insistiu Daniel, sua voz suavizando da maneira que ela achou encantadora, mas agora reconhecida como manipulação. Um fim de semana. É tudo o que estou perguntando. Um fim de semana para conversar sobre as coisas. Resposta é não, ela repetiu firmemente. Não temos mais medo de suas ameaças, Daniel. Temos a lei e a comunidade do nosso lado. Wilson limpou a garganta. Talvez devêssemos discutir o outro assunto também. A investigação em andamento da Divisão de Crimes Financeiros. Você quer dizer a investigação infundada que você desencadeou para nos intimidar? Helena interrompeu. Sim, vamos discutir. Isso. Tenho certeza de que o advogado do Estado ficaria muito interessado em ouvir como um cidadão particular tentou manipular uma agência governamental para obter ganhos pessoais. Os olhos de Wilson se estreitaram. Essa é uma alegação séria, Sra. Nogueira, e estamos preparados para fundamentar, acrescentou Patterson. Estamos reunindo evidências do padrão de comportamento do Sr. Cardoso, incluindo sua aquisição suspeita do banco local, especificamente para direcionar essa propriedade. Pela primeira vez, Daniel parecia perturbado. Você está blefando? Eu sou? Helena pegou o telefone e jogou uma conversa gravada. A voz de Daniel claramente audível ao discutir, usando sua posição no conselho do banco para acelerar o processo de execução de uma hipoteca, independentemente dos requisitos regulatórios. Onde você conseguiu isso? Daniel exigiu, seu rosto corando de raiva. Digamos que ainda tenho amigos em sua empresa. Helena respondeu friamente. Amigos que não aprovam como você lida com essa situação. Wilson se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Daniel. Sua expressão de expressão. A atmosfera na sala havia mudado. O equilíbrio de poder se afasta de Daniel pela primeira vez. Acho que terminamos aqui, disse Daniel abruptamente, levantando. Se isso não acabou. Sim, disse Iris em silêncio, mas firmemente. Está acabando desde o dia em que me afastei. Eu só queria que você pudesse aceitar isso e seguir em frente com sua vida, Daniel. Por um momento, algo como dor genuína passou pelo rosto de Daniel. Um vislumbre da pessoa real sob o exterior polido.
mas foi rapidamente substituído por raiva fria. Você se arrependerá, disse ele virando-se para sair. Vocês dois. Depois que eles se foram, um suspiro coletivo de alívio encheu a cozinha. Essa gravação, disse Leandro voltando, para Helena com um novo respeito. Foi real? O sorriso de Helena era enigmático. Real o suficiente para fazê-lo pensar 2 vezes em continuar essa vingança. Às vezes, a aparência de evidência é tão poderosa quanto a própria evidência. Você blefou, percebeu, olhando para a mãe com espanto. Eu não sabia que você tinha isso em você. Há muita coisa que você não sabe sobre mim, querida. Helena respondeu. Eu nem sempre é a matrona da sociedade que você se lembra. Seu pai costumava dizer que eu poderia ter sido um jogador de pôquer campeão. Patterson riu. A questão agora é se Daniel dobrará ou aumentará as apostas. Homens como ele não lidam bem com a derrota. Ele vai recuar, previu Helena. Seu advogado o convencerá de que os riscos superam as recompensas em potencial. Daniel se preocupa com sua reputação nos círculos comerciais acima de tudo. Ele não prejudicará isso por uma vingança pessoal. Espero que você esteja certo, disse Iris, ainda cauteloso em subestimar a determinação de Daniel. O dia seguinte provou Helena certa. Eles receberam notificação formal de que a ação de encerramento havia sido retirada e o banco estava disposto a renegociar os termos hipotecários sob a supervisão dos reguladores bancários estaduais. Não acredito, disse Iris, lendo a carta novamente, como se estivesse esperando que as palavras mudassem. Nós realmente vencemos. Ainda não, alertou Patterson. Ainda precisamos garantir os novos termos de hipoteca e garantir que sejam justos, mas a ameaça imediata acabou. Uma semana depois, eles se reuniram no escritório do advogado em Millfield para assinar o novo contrato de hipoteca. Os termos eram justos, a taxa de juros razoável e, o mais importante, a fazenda era segura. Eu nunca pensei que chegaríamos aqui, admitiu Leandro enquanto saíam do escritório. O peso da incerteza finalmente se levantou de seus ombros. Houve momentos em que eu tinha certeza de que perderíamos tudo. Mas não o fizemos, lembrou, o apertando a mão dele. Porque lutamos juntos. Helena, que estava observando-os com uma expressão atenciosa, deu um passo à frente. Eu tenho algo para vocês dois, disse ela, entregando a Leandro um envelope. No interior havia um cheque, um substancial, e uma carta que transferia a propriedade de uma pequena propriedade em Millfield que Helena havia comprado durante sua estadia. Mãe, o que é isso? Iris perguntou, surpreso com o gesto. Considere um investimento em seu futuro, explicou Helena. O prédio na cidade pode ser sua loja de ervas, um lugar para vender os remédios em que você trabalha. E o dinheiro é ajudar a começar. Não podemos aceitar isso, protestou Leandro, embora seus olhos tenham revelado sua tentação. Você pode e você vai, Helena insistiu. Não é caridade, é um investimento comercial. Espero relatórios trimestrais e um retorno razoável, eventualmente. Sua expressão severa se suavizou em um sorriso. Além disso, o que mais vou fazer com o meu dinheiro? Eu também poderia investir em alguma coisa. E alguém, acredito. O significado de suas palavras não foi perdido em Iris. Pela primeira vez, sua mãe estava realmente apoiando suas escolhas, seus sonhos, sua visão para sua própria vida. Obrigado, disse ela simplesmente abraçando Helena. Para tudo. Como o outono deu lugar ao inverno, Fazenda do Luar passou por uma transformação. Com a hipoteca segura e o investimento de Helena, Iris e Leandro foram capazes de implementar seus planos para o futuro da fazenda. O Herb Garden se expandiu, o workshop foi reformado em uma instalação de produção adequada, e a loja na cidade foi aberta a uma resposta entusiasmada da comunidade. Helena voltou para a cidade, mas visitou regularmente, seu relacionamento com Iris ficando mais fortes ao aprender a respeitar as diferenças um do outro. Ela até desenvolveu uma amizade improvável com a Sra. Reynolds, as duas mulheres se unindo ao amor compartilhado pelas fofocas e seus sentimentos protetores em relação a Iris e Leandro. Daniel, fiel à previsão de Helena, retirou-se da luta
quando ficou claro que o dano potencial à sua reputação superou qualquer satisfação que ele pudesse obter ao perseguir Iris. Havia rumores de que ele havia se mudado, namorando uma socialite proeminente de outra cidade, embora Iris não pudesse mais se importar com sua vida pessoal. Uma noite nítida de dezembro, quando a neve começou a cair sobre a fazenda, Leandro levou Iris ao velho carvalho, onde ele havia construído o balanço há meses. A árvore estava amarrada com pequenas luzes brancas, brilhando suavemente contra a escuridão de reuniões. Qual é a ocasião? Iris perguntou, sorrindo para a bela cena. Eu preciso de uma ocasião para fazer algo especial para você? Leandro respondeu, seus olhos quentes enquanto ele olhava para ela. Suponho que não. Ela riu, aproveitando o momento. É lindo. Leandro pegou as mãos nas dele, de repente parecendo nervoso. Eu tenho pensado no que você disse quando veio aqui, que você só precisava de um quarto para a noite. E você disse que eu também poderia ficar em seu coração se eu me deixasse. Lembrava-me a voz dela suave com a memória. Muito avançado para uma primeira reunião. Eu quis dizer isso, no entanto. Mesmo assim. Ele estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de madeira, esculpida à mão com padrões delicados. E eu quero dizer isso agora. Dentro da caixa havia um anel simples. Não um diamante, mas uma faixa de prata com uma pequena pedra de lua que pegou a luz da árvore. Era a da minha avó, explicou Leandro, sua voz estável, apesar da emoção em seus olhos. A fazenda recebeu o nome disso, Fazenda do Luar Moon Farm, porque ela sempre dizia que a pedra da lua lembrou que, mesmo nas trevas, sempre há luz se você souber onde olhar. Iris sentiu lágrimas se acumulando nos olhos enquanto ela entendia o que estava acontecendo. Iris Nogueira, continuou Leandro, pegando o anel de sua caixa. Você veio aqui procurando abrigo por uma noite e acabou salvando não apenas essa fazenda, mas eu. Você trouxe luz de volta à minha vida quando pensei que ela se foi para sempre. Ele fez uma pausa, seus olhos nunca saindo dela. Você quer se casar comigo? Seja meu parceiro em tudo pelo resto de nossas vidas? Sim, sussurrou, seu coração tão cheio que ela mal conseguia falar. Sim, claro que vou. Enquanto ele escorregava o anel no dedo dela, a neve continuou caindo ao redor deles, cada floco pegando a luz da árvore como minúsculas estrelas. Iris pensou naquela noite tempestuosa, quando ela havia chegado à fazenda do luar, encharcado e desesperado, sem nenhum outro lugar para ir. Ela pediu tão pouco, apenas um quarto para a noite, uma breve pausa de seus problemas. Em vez disso, ela havia encontrado tudo o que nunca sabia que precisava, força que não sabia que possuía, uma comunidade que a recebeu, um propósito que a cumpriu e um amor que a viu completamente e a apreciava exatamente como ela era. Quando você quer contar a todos? Leandro perguntou enquanto voltavam para a fazenda, de mãos dadas pela neve delicadamente caindo. Logo, respondeu Iris encostado no ombro. Mas hoje à noite vamos mantê-lo apenas para nós. À distância, a casa da fazenda brilhava com luz quente, um farol na noite de inverno. Não é mais apenas uma casa, mas uma casa. Não apenas um quarto para a noite, mas um lugar em seu coração para sempre. Quando chegaram à varanda, Leandro parou e a puxou para perto para um beijo que manteve toda a promessa de seu futuro unida. Um futuro pelo qual haviam lutado e vencido, contra todas as probabilidades. Bem, vindo de casa, ele sussurrou contra seus lábios. E Iris sabia que finalmente, depois de toda a sua busca e corrida, ela realmente descobriu onde pertencia. O fim.